Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Paraná Pesquisa. A gente já falou sobre ela ontem, mas ontem eles liberaram os números sobre a pesquisa eleitoral em 2026, né? Então a gente já falou que o Bolsonaro ganha, né, do Lula com folga e Tarcísio e Michele Bolsonaro estariam na margem de erro, mas estão muito à frente do Lula, ou seja, eles ganhariam do Lula também em 2026, né? Ao passo que na esquerda não tem nenhum outro nome além do Lula que teria alguma chance, né? Haddad não ganha de ninguém, a Gleisi Hoffmann não ganha de ninguém e não tem ninguém que ganhe de ninguém na esquerda, só o Lula que sobrou para a esquerda mesmo. Mas o mesmo Lula está cada vez pior em termos de aprovação, né? A pesquisa atual da Paraná Pesquisas mostra a desaprovação do Lula subindo para 57%. Um nível escandaloso, um nível de impeachment, tá? É impeachment isso daqui, esse nível de desaprovação é de impeachment. É o nível que a Dilma tinha na época que sofreu impeachment, diga-se de passagem. E mais do que isso, está subindo. Então lembra todo aquele negócio sobre ai, porque o problema é a comunicação, vamos botar o Sidônio para resolver o problema da comunicação do Lula. Não resolveu não, hein? Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Cálice o Povo, o Peter e o Jack Black da Shopee e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Paraná Pesquisas, a desaprovação do Lula subiu para 57%. Aqui eu acho que é legal ver isso daqui no gráfico. Porque aqui tem o valor, aqui, ó, aprovou menos de 40% e desaprovou 57%, mas aqui não tem o gráfico. Nessa daqui tem o gráfico aqui. Então o que você repara nesse gráfico aqui da aprovação e desaprovação do Lula? Lá em 2023 o Lula estava com uma aprovação positiva, aqui, ó, 54% aprovando o Lula em 2023. É aquilo que eu falo para vocês. No início, quando o governo é recém-eleito, ele tende a ter uma aprovação maior. Ele acabou de ganhar uma eleição, os problemas que o país tem, ele vai sempre dizer que o problema foi trazido do governo anterior, e de certa forma ele tem razão, porque ele acabou de entrar, não tem como ele ter causado o problema. Então o início do governo é a lua de mel, né? E é por isso que eu falo para vocês que se o Lula não conseguiu aprovar o PL das fake news neste momento em que ele estava no auge da aprovação dele, agora vai ser muito difícil, né? Enfim, mas em 2023 ele estava bem. Começou a cair já em 2024. 2024 chegou no empate aqui, ó. Ficou 2024 inteiro meio que empatado aqui, um pouquinho piorava um pouquinho, melhorava um pouquinho e coisa e tal. Quando chegou lá em novembro de 2024, ele deu deu aquela piorada. Foi quando teve o lançamento do pacote de corte de gastos que não cortava gasto nenhum, aquela lambança toda que ele fez, o dólar disparando, a inflação comendo solta, e daí para cá só piorou a situação, né? De lá para cá piorou, piorou, piorou e agora chegou a 57,4% a desaprovação do governo Lula. Então ele está numa situação realmente muito frágil politicamente. Não é à toa que você tem casos como o do Pedro Lucas, o deputado do União Brasil, que desistiu de fazer parte do governo Lula. Por quê? Porque a conta que o parlamentar faz é a seguinte: se eu me misturar com esse governo vai dar merda. Eu vou estar comprando rejeição e ok que sendo ministro, né, você ganha dinheiro, né, é um bom dinheiro você ganha sendo ministro e coisa e tal, mas no final das contas o governo Lula está sem dinheiro mesmo, as emendas estão sendo todas bloqueadas, a gente está chegando no final do governo, o Lula desesperado atrás de dinheiro, não vai ter dinheiro para nada. A gente vai fazer um outro vídeo depois sobre a questão do orçamento, que o pessoal enfiou o pé na jaca, meu amigo, no orçamento. O orçamento brasileiro para 2026 está pé na jaca. É uma coisa vergonhosa, a gente vai passar gerações pagando o absurdo que o Lula quer fazer no orçamento de 2026, né? Enfim, ele está vendo que não vai conseguir fazer nada, ou seja, vai ter todo o dinheiro, vai ser sugado pelos cupinchas do Lula para tentar a reeleição e coisa e tal, e ele não vai conseguir nada. Um governo, quando começa a perder popularidade, tem esse efeito, você acaba perdendo também o apoio político, né? Enfim, a subida é impressionante. Outra coisa que chama atenção aqui, lembra que foi justamente nesse período que entrou o Sidônio, né? Havia a ideia no governo Lula de que, ai não, a comunicação do Lula aqui tá ruim, o Lula faz um monte de coisa bacana, o governo tá fazendo maravilhas e maravilhas e maravilhas, mas a comunicação tá muito ruim, e aí no final das contas é importante a gente comunicar melhor, vamos botar o Sidônio.
e o Sidônio entrou e tomou um monte de medida, o Lula vai falar a cada 15 dias. Vocês lembram dessa história? Que o Lula falou que ia fazer pronunciamento à nação a cada 15 dias para aparecer bastante, e fez 2 pronunciamentos, nunca sumiu, nunca mais fez, porque viram que deu merda, né? Ou seja, o que está acontecendo é isso, é aquilo que eu já falava para vocês, o problema do Lula não é um problema de comunicação. A comunicação do Lula também era uma bosta, já era uma bosta antes e continua sendo uma bosta agora, não mudou muita coisa não. O problema do Lula é que, além da comunicação ser ruim, é você não ter o produto para anunciar. O Lula é um produto ruim, não tem, olha só, não tem marketing que faça produto ruim vender muito por muito tempo. Pode fazer o produto ruim e vender por algum tempo. Você faz uma promoção, você mente, diz que o produto resolve isso, resolve aquilo outro, a pessoa vai lá e compra, mas aí compra o produto e fala, porra, esse produto é uma bosta, não está resolvendo problema nenhum meu aqui, nunca mais compra o produto, né? Tem um monte de exemplos de marcas aí na história da humanidade, que a marca surgiu prometendo maravilhas, até vendeu bem no primeiro momento, mas depois ninguém quer saber mais da marca, por quê? Porque enganou o consumidor, não tem futuro, você tem que ter uma relação honesta com o seu consumidor, né? E aí é o problema do Lula, enganou o pessoal no início, aqui, o início do governo do Lula tá aqui, ó, a enganação do Lula aqui, ó, dizendo que era bom, que ia resolver os problemas e coisa e tal. O pessoal percebeu que não ia resolver problema nenhum e agora já tá todo mundo puto com o Lula só faz merda, só continua derretendo no final das contas, né? A pesquisa de ontem já mostrou que o Lula perde para o Bolsonaro, mas não perde só para o Bolsonaro, perde também para a Michele e perde também para o Tarcísio. É muito importante isso, porque estava cheio de jornal esquerdista falando, não, porque o Lula perde para o Bolsonaro. Só perde para o Bolsonaro. E o Bolsonaro está inelegível, então pronto, o Lula vai ganhar. Não, não vai. O Lula não vai ganhar porque ele perde para um monte de gente. E ainda tem coisas piores, né? Porque como eu falei para vocês, o Tarcísio e a Michele Bolsonaro são candidatos ainda desconhecidos do grande público, né? Então o Lula não. Todo mundo conhece o Lula, todo mundo sabe quem é o pinguço corrupto, né? Então o Lula está no topo dele, não consegue crescer mais. A Michele consegue crescer, o Tarcísio consegue crescer ainda, né? Enfim, tá aqui a desaprovação do governo Lula, outra má notícia para o Lula, outra notícia que deve afastar ainda mais políticos que ainda têm coragem de se alinhar com o Lula, vão acabar se afastando cada vez mais, e aquilo que eu falo para vocês, a perspectiva é só de piora. O Lula está achando que gastando dinheiro à vontade, jogando dinheiro no mercado, ele vai conseguir recuperar isso até 2026. Eu estou falando para você que não vai. Por quê? Porque a ineficiência estatal é cada vez maior na era da informação descentralizada e distribuída. O que acontecia antes é que você tinha menos informação das pessoas, elas não ligavam uma coisa à outra. Hoje em dia ela já sabe que quando o Lula começa a gastar muito dinheiro, ele está aumentando a inflação. Então automaticamente, mas ele está dando dinheiro para o pé de meia. Você que é estudante secundarista, está ganhando dinheiro. Beleza, esse pessoal pode ser que vote no Lula, né? Ganhei um dinheirinho aqui, ganhei um dinheirinho que eu não esperava, ganhei um trocado, vou votar no corrupto, né? Só que ao mesmo tempo que você faz essa bondade para algumas pessoas, e sempre é um número pequeno de pessoas, a maior parte das pessoas sente só a inflação. A maior parte das pessoas não ganha Bolsa Família, não ganha Minha Casa Minha Vida, não ganha Bolsa Pé de Meia, não ganha porcaria nenhuma do governo e está tendo que lidar com a inflação. O governo tem essa ideia de que ele consegue resolver o problema da sociedade. Não consegue, o governo é ineficiente pra caramba. O governo só atrapalha. E quanto mais o Lula tenta fazer valer essa máxima de que o governo resolve os problemas, mais ele se embanana, mais ele mostra que a inflação está comendo solta por culpa dele estar desperdiçando dinheiro. Isso tudo, lógico, sem nem entrar no fato da roubalheira. A gente fez um vídeo hoje também sobre a questão da roubalheira dos aliados do Lula lá no INSS. Aliados do Lula, vírgula, tá? Duvido que o Lula não tenha o dedinho dele ali também. A Lava Jato vai voltar, você pode ter certeza. O Lula vai acabar os dias dele na cadeia. Porque, ok, a justiça já disse que prescreveu os crimes da Petrobras, da Lava Jato, mas já tem crimes novos. O que o Carlos Lupe, com o cara dele lá no INSS, fez de roubar os aposentados para dar dinheiro para sindicato, isso é um crime absurdo. E eu duvido que não tenha o dedo do Lula nisso aí. O Lula continua sendo o grande chefe da organização criminosa que está roubando o Brasil agora. Esse cara tem que pagar por isso. Ele tem que ir para a cadeia por esse crime do INSS. E aí cada vez fica mais claro para todo mundo o mal que é botar um pinguço corrupto. Ai, mas Bolsonaro imitou alguém com Covid, que absurdo. Ah, porra, vai se fuder, caralho. Eu critiquei Bolsonaro um monte de vezes por um monte de coisa. Mas achar que Lula seria melhor do que ele, puta que pariu. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.